Olá, tudo bem? Muito bem-vindo à nossa Escola de Paz. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Nós sabemos que as famílias estão em crise, especialmente com muitos ruídos na comunicação. Foi o filósofo Martin Heidegger que afirmou que a linguagem é a casa do ser. E a linguagem é muito maior do que a fala, mas a fala também é super importante para essa comunicação. Sobre o tema da comunicação que fortalece a família, hoje eu recebo ela, que já trabalha há quase 3 décadas na área da fonoaudiologia. Ela é especializada em mestrado nessa área. Eu estou aqui hoje com ela, Renata Matos. Muito prazer, que honra receber você aqui. Olá, André, eu que agradeço esse convite, uma oportunidade muito bacana poder conversar, poder trocar essas ideias aqui. Que bom. Eu estava muito ansioso por essa conversa, até pelas interações que a gente já teve via escola, sempre também admirando o seu trabalho. E eu acredito que seria uma oportunidade muito singular escutar um pouquinho de você. O que te levou para essa área? Por que você ficou encantada com a fonoaudiologia e especialmente também trabalhando com a criança nesse sentido? É interessante, né? Porque o nome fonoaudiologia é difícil de falar até hoje, né? Muita gente fala fono, e é isso mesmo, é a fonoaudiologia. Desde cedo eu me interessei pela área da saúde. Eu sabia que o meu foco seria a saúde. E eu sempre gostei de cuidar muito do outro, de ouvir muito, de aconselhar, enfim. Então, como todo adolescente, todo jovem, naquela decisão profissional, eu encontrei a fonoaudiologia e, de fato, eu me encontrei na fonoaudiologia. Hoje eu me sinto muito realizada e gosto, né, da prática. Como você já tem essa experiência vasta aí, né, de atender pessoas, você tem um mestrado na PUC de São Paulo, a gente estava conversando ali antes, você falou que tem crescido muito num método específico que aborda o paciente de uma forma mais global. Você podia compartilhar um pouquinho isso? Ok. Existe uma abordagem de tratamento neuroevolutivo, que é o conceito BOBAT. O que vem a ser isso? É uma maneira de você enxergar o paciente, de você olhar ele com todo o seu desenvolvimento neuropsicomotor, com todas as habilidades que o indivíduo possui. E isso, desde a faculdade, me encantava. Eu tive pacientes com déficits neurológicos na época e essa abordagem neuroevolutiva foi a que mais me encantou e foi assertivo para mim, né? É uma visão que a gente tem global do paciente. Eu olho o paciente como um todo, eu como fono, eu não olho só para a boca, eu olho para o pé, eu olho o alinhamento corporal dessa criança, que vai influenciar em habilidades que a fonoaudiologia preza e trata, né? Então, muito oportuno, porque a nossa conversa aqui sobre comunicação que fortalece a família, é impossível a gente tratar esse tema de uma forma reduzida. Eu creio que existem muitas facetas, né? Então a gente pode construir um diálogo aqui. Eu queria entender a importância da comunicação no desenvolvimento infantil e no fortalecimento desses laços familiares. O que você poderia assim, introduzir essa conversa? André, nós, como seres humanos, nós somos os únicos capazes de ter uma linguagem oral, né? A linguagem, ela que nos possibilita a interagir, o relacionamento um com o outro, transmitir ideias, formar conceitos. Então, nesse âmbito da família, a linguagem ela é muito importante, até para você ajudar, né, auxiliar o seu filho a se construir, a se enxergar enquanto sujeito mesmo dentro de uma sociedade. A gente precisa ter a capacidade de potencializar tudo isso e trazer para o nosso filho maior condição de raciocínio, né, de adequar a atuação dele no ambiente que ele está inserido, né? Eu acredito que a linguagem, ela interfere diretamente até no desempenho intelectual. Aliás, eu acredito não. Há artigos, né, que trazem sobre isso. Há literatura que traz sobre isso. A influência da linguagem, desse desenvolvimento adequado, interferindo no desempenho intelectual da pessoa, né? Então, eu acredito na importância da linguagem. Eu comecei a conversa fazendo essa provocação, citando um filósofo, né, muito conhecido, que é o Heidegger, que ele fala que a linguagem é a casa do ser. E, de fato, quando nós refletirmos sobre isso,
Toda vez que você se conecta com alguém, toda vez que você mobiliza pessoas, toda vez que você reflete sobre si mesmo, você precisa da linguagem. A fala é uma parte da linguagem, certo? Certo. E como é que fica essa diferenciação? O que que é fala, o que que é linguagem? É um ponto importante, né? Para a gente poder falar. A linguagem, ela é mais ampla, ela é mais profunda. Por que eu digo isso? A fala é um dos produtos da linguagem. Linguagem, ela está presente no bebê desde o nascimento, ou até um pouco antes, né? Interessante que ainda no útero da mamãe o bebê ouve. Então, se a gente pensar na linguagem como troca de informação, como algo para se transmitir para o outro, eu posso considerar que desde o útero essa criança recebe da mãe, recebe do pai, já que ele ouve a partir da 20ª semana de gestação, ele está com o aparelho auditivo pronto para ouvir. Então, esse bebê ele não vai compreender as palavras, porque ele ainda não vai ter linguagem compreensiva, mas ele vai ouvir o tom, a entonação, uma música cantada. Então, a linguagem, ela tem a ver com a elaboração do pensamento, né? Com o instigar de ideias, de elaborar ideias. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quem teve oportunidade de ficar fluente em outra língua é muito curioso porque parece que tem uma certa personalidade própria dentro de cada idioma que você vai explorando, porque cada linguagem, cada idioma, nesse caso, ele tem uma potencialidade de humor, uma potencialidade de ênfase, né? O pessoal até brinca, por exemplo, no português tem a palavra saudade. Sim. Em inglês, por exemplo, você não tem essa palavra. Não que o sentimento não exista, mas a capacidade de dar nome a esse sentimento, de expressar ele com uma precisão maior, vai também condicionando a nossa forma de expressar no mundo, de perceber a realidade. Isso é fantástico, né? E para a gente pensar o quanto isso é amplo, André, a linguagem ela tem outros meios, né, de acontecer. Nós temos a linguagem gestual, nós temos a linguagem corporal, o olhar fala. Né? Aí você tem um sorriso, a expressão da sua face, a voz, só o som fala. Eu posso dizer de surpresa, eu posso dizer de indagação e de tristeza, né? Então, a entonação da minha voz, ela fala. Isso é transmitir uma ideia, está transmitindo uma ideia. Então, isso é linguagem. A fala já seria mais a articulação da palavra. Sim. Né? E aí, o fonoaudiólogo vai trabalhar também com esses impedimentos de fala, dificuldades de formação de... Sim, de palavras, de fonemas, isso, né? Exatamente. O som das palavras, das letras, dos grafemas, enfim. O interessante é a gente pensar na fonoaudiologia, André, que embora muitos entendam a fonoaudiologia como algo que remete à ideia de linguagem, de fala, nós precisamos pensar na fonoaudiologia, e foi o que me encantou, né? É um leque muito grande. São 4 grandes colunas, áreas da fonoaudiologia. Nós temos a linguagem, nós temos a voz, nós temos a motricidade orofacial, a audiologia, né? Então, são as 4 grandes áreas. Então, tanto a audição, quanto a fala, certo? Quanto a voz e essa linguagem. Elas se abrem, elas se desdobram. Uma das áreas... Uma conecta com a outra também, conecta. né? Por exemplo, a linguagem oral, ela vai se desdobrar, ela vai falar tanto dessa questão da linguagem em si, oral, como da linguagem escrita. É uma área da linguagem, certo? Então, ela vai se desdobrando. A motricidade orofacial tem a ver com as funções de deglutição, de mastigação, da fala, que é uma fonação, a sucção. Então, e a fonoaudiologia, ela atua desde o bebê recém-nascido. Tem até antes, né? Tem atuação fonoaudiológica com gestantes, até o idoso. Tá, mas aí vamos pela questão... discuputar, né? Parece que você falou, não foi interessante, mas foi muito. Mas assim, eu tô pensando na pessoa que está ansiosa, assim, já tá com filho, tá com bebê, ou tá com filho de 2, 3, 4 anos, Sim. E tá assim, não, eu tô notando uma coisinha diferente, quando que eu devo me preocupar, quando que eu devo procurar uma pessoa?
Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento esperado de uma criança, Ok. assim, até uma idade em que ela seja autônoma na comunicação e assim por diante? Então, nós temos sim, nós temos alguns marcos do desenvolvimento. É claro, André, que embora sejam marcos, a gente não pode tornar isso como uma verdade máxima. A observação familiar, a observação dos pais, ela é extremamente importante, porque às vezes alguns sinais vão surgir aí no meio. Mas nós temos os marcos do desenvolvimento que são norteadores para nós, Uhum. né? Então, o que nós podemos considerar? Eu disse aqui que a linguagem ela começa desde antes da criança falar, certo? Vamos falar a partir do nascimento? O bebê nasceu. Então, de 0 a 1 ano, esse bebê vai me apresentar sinais de que essa linguagem está se desenvolvendo bem. Que tipo de sinais? Nossa, a gente poderia ficar aqui, assim, muito tempo conversando sobre isso, porque de 0 a 1 ano é um recorte que tem muita informação, né? Mas para a gente resumir, para você entender, o olhar é uma habilidade, uma competência que esse bebê precisa desenvolver. O bebê não nasce olhando firmemente nos seus olhos. Ele vai desenvolver, ele vai amadurecer isso. Então, é importante que você, tendo um bebê, estimule esse olhar, esse olho no olho, certo? É uma forma de interagir. O sorriso é uma forma de interação. Quando que é o sorriso? O Quando que ele canta? sorriso funcional, ele vai surgir a partir dos 2 meses de idade. 2 meses de idade. O olhar também, né? Embora o bebê antes, ele passe o olhinho em você, mas o fixar o olhinho, aquele olhinho, olhar diretamente e sorrir, é em torno dessa idade, de 2 meses. 50 dias, 60 dias, né? Claro que eu estou dizendo aqui de um início, não amadurecido totalmente, Sim. ok? E a produção sonora também, a vocalização do bebê, o movimento corporal desse bebê, né? A gente tem aí sinais motores que vão indicar algo que está dentro da normalidade e algo que não está dentro da normalidade. Para a gente entender um pouquinho, por exemplo, um bebê de recém-nascido, ele vai estar todo fletido, né? Todo assim, quietinho. Então, já o bebê de 3 meses, ele já tem mais mobilidade. Começa ele a sai se do descobrir movimento. um pouquinho. Exatamente. Ele vai firmar a cabeça. Com 4, ele vai começar a rolar. Com 6 meses, já tem o balbucio, né? Que é aquela linguagem super, aquela fala Tá ensaiando enroladinha. ali, descobrindo os sons. Ensaiando. E ele vai crescendo, a cavidade oral vai crescendo. Esses sons vão aumentando, vão ampliando. E esse bebê vai vivenciando essas habilidades do olhar no olho. Aí ele já vem com o pegar do objeto, ele começa a interagir com o objeto. Uhum. Ele interage, então, com o outro através do sorriso, do olhar e interage com o objeto. Então, por exemplo, se chega uma criança pra gente, né? Se você tem uma criança de 8 meses que não tem essa interação, opa, é um ponto de alerta. Um sinal. É um sinal. Nós precisamos, então, por que ele não está olhando, né? Por que ele não pega o objeto e brinca com o objeto? Por que não olha para as mãozinhas? Por que não interage com o próprio corpo, pega no pezinho, leva a boca, a mão, leva a boca, os pés? Então, tem esses marcos, são essas habilidades que o bebê vai desenvolvendo que a gente chama de marcos. Então, o bebê com 8, 10 meses já tem os gestos, é o dar tchauzinho, né? Dos 10 meses, a gente já pensa nisso, é o dar tchau, é o apontar, é o se voltar para o colo do outro. Às vezes ele já vai próximo dessa data aí, ele vai conseguir falar o mamã. Pode, ele vai arriscar, porque aí o balbucio, que a gente chama, que é aquela fala toda enroladinha e tal, ele vai ganhando uma proporção tão grande que vai arriscar e uma hora vai sair mamam, o lábio vai tocar, mas é o lábio tocando no outro. Mas aí eu vi você falando sobre isso outro dia. Quando a criança acerta e a família tá ali do lado e faz aquela festa e aparece toda hora, esse é um diferencial, né? Esse é o ponto, né? Que é uma confirmação. Exatamente. Isso é muitíssimo importante. Por isso, a importância da presença familiar ali, né? Quando eu digo presença, é essa atenção, essa observação. Eu gostaria de chamar a atenção, assim, para essa observação para essa criança. Observar como que essa criança interage. Como que essa criança... Não na questão de pesquisa, de ficar ali tenso. Não, é você viver junto com o seu bebê, né? Porque quando o bebê arrisca e fala mamam e chega a mamãe, olha, ele falou mamãe, traduz. Existe uma tradução. E a mamãe sempre aparece quando ele fala mamam, ele vai entender que é mamãe, né? Ele vai falar mamãe completinho. Isso vai vir depois.
mas já indicou. E aí, de mamãe, nasce o papai. Aí ele vai perceber. Mas eu tenho experiência que fala papai primeiro, não? É, muito fofo. É. Alguns acontece mesmo, né? Vamos usar o exemplo do papai também. Também pode acontecer, mas o importante, os dois fonemas têm algo em comum. E isso é muito importante, isso é muito interessante a gente pensar, porque tem a ver com esse neurodesenvolvimento. As bilabiais, elas surgem primeiro. Quando eu chamo bilabiais, lábio com lábio. Então, mamã e papá são bilabiais, né? O pã e o mã são bilabiais. Então, tem uma lógica. Tem uma lógica, né? Para esse desenvolvimento. E aí ele vai começar a desenvolver essas diferentes fonemas e assim por diante. Exatamente. Qual que seria desse aprendizado aí? Qual que é o mais difícil? Qual que as pessoas mais agarram e às vezes falam assim, ele não tá sabendo falar, e aí o que eu faço? E aí, olha, vamos colocar duas coisas assim pra gente entender, porque a gente tem falado de fala e da linguagem, né? Claro que elas se casam, ok? Na hora que a gente expõe a fala, é a linguagem que enfim, né? Tá sendo dita ali, sendo transmitida. Pra gente entender linguagem, até 2 anos de idade, eu preciso entender que o meu filho precisa estar comunicando, transmitindo uma mensagem. Ele não tem que ter todos os fonemas, todas as palavrinhas corretas, não. Existe uma ordem também cronológica do desenvolvimento desses fonemas. Então, os primeiros são os bilabiais, né? Vai crescendo essa linguagem e essas palavrinhas vão surgindo. E a complexidade vai aumentando também. A complexidade vai aumentando. O vocabulário vai aumentando. Então, eu posso considerar uma criança, por exemplo, com 1 ano e 2 meses, tendo as primeiras palavras. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, essa criança, 1 ano e 6 meses seriam os 18 meses, né? Essa criança precisa estar com 1 ano e meio falando frase, André. Não é essa frase completa. Mamãe, eu quero papá. Não. Mas um sentido, né? Mas ela vai dizer, a gente chama de palavra frase, né? Ou papá, neném quer. É uma frase, neném quer. Dá neném, é uma frase, né? Eu me lembro do meu mais velho, com mais ou menos essa idade, chegando em casa. Você tem 3 filhos, não é isso? Sim, sim. Né? Tive muito laboratório, né? Isso aí. Então, foi muito treino. Então, eu me lembro dele no início dessa linguagem, ele chegando em casa me contando, ele falava, mamãe, titia Ângela, pua-pua. Ele me contava que a tia Ângela tinha levado ele no pula-pula. Os fonemas não estavam todos ali. Mas a frase não estava completa com todas as estruturas, mas eu conseguia entender. A linguagem estava ali. Então, ele transmitiu uma mensagem, entende? Então, aí, com 2 anos de idade, essa criança precisa estar se comunicando dessa forma, com frases mais complexas, mas não todos os fonemas estão ali, ok? Agora, o que é mais difícil? Que é a sua pergunta, Renata. E aí, tem algum fonema mais difícil que acontece mais tarde? Sim, nós temos. Por exemplo, os últimos a se amadurecerem vai ser o rã e o lã. Então, são os dois que elevam língua. O R vibrante, para eu falar arara, é mais difícil, né? Do que papai ou papá. É diferente de rará. É mais difícil. Então, os últimos é o R vibrante e o L também, né? O L de lata, leite. É muito comum a gente ouvir as crianças falar o eite, o ata, né? O ápice. Aí você está falando da questão da presença, da atenção que você falou. Existe também aí um pouco o papel dos pais. Acho que é uma dúvida de todos, né? Sim. Eu me aproximo do universo da criança e falo como ela, assim, um pouco com a voz infantilizada. Isso é demonstração de afeto para muitos. Como que você vê isso? Você tem alguma orientação? Tem certo e errado? Isso, né? Então, é interessante. O ideal é a gente falar correto com a criança, né? É muito interessante, porque lá em casa a gente vive isso também. A gente tem uma pequena e às vezes ela fala errado e quando eu vou falar... A gente não corrige. A orientação não é você corrigir a criança, né? Você falar assim, não é assim. Fala, não é a lala, é a arara. Não, né? Ou não é chocolate, é chocolate. Não é você mostrar para a criança o erro. O ideal não é isso. O ideal é você dizer, você quer um chocolate? Repetir com acerto. Repetir correto.
O problema é que a família, às vezes, fortalece aquela informação que a criança está falando, né? Tem os dois extremos, né, que eu tô vendo aí. Tem o que fortalece, né, o que reforça o erro, e aquele outro também que é corretivo, hipercorretivo, né? Isso. Ah, não pode? André, a palavra-chave, eu acho que para nossa vida, né, é equilíbrio. É. Tá? Equilíbrio. Quando eu digo que você deve falar o correto com a criança, eu não estou, de forma alguma, querendo subentender que você tem que ser rígido, que você precisa demarcar esse desenvolvimento. Não é. E nem né? conversar de uma forma artificial, assim, com o seu não, filho. Super articulado, não, né? E não é água. Fala, água. Não, não é assim que ele vai entender, né? Ele vai compreender, ele vai aprender. A criança aprende no contexto. Por isso que eu estou dizendo que a importância da presença. Quando eu digo presença, não é só ficar ali, porque eu posso estar presente falando água, fala, água. Não é essa a presença. A presença no sentido de compreender o contexto com a criança, de entrar nesse mundo, né? Nesse contexto, viver com a criança. Né? Aquele momento. Então, você quer água? Ela fala aba. Ah, você quer água? Mamãe vai te dar água. Vem cá. Vamos lá, vamos pegar água com a mamãe? Toma água. Tá gostosa? Traz um contexto. E né? porque também tem aqueles erros que não são necessariamente da articulação, mas da confusão da linguagem mesmo, né? Vou te dar um exemplo aqui. O meu número 4, ele fala assim, eu quero trancole. Ele tá falando controle. Existe essa. Troncole. Uma palavra. Olha, mas é uma palavra complexa, né? É uma palavra difícil. É uma palavra Às vezes difícil. eu erro ela também, mas. E ele tem 4, né? Não. Acabou de virar para 5. A idade. Isso. Certo? Então. Será que eu tô. Será que eu tô errando? É difícil. Não, mas ele fala. Memória, né? Ele consegue falar, Uhum. mas, assim, eu percebo que não é o fonema ali. É o erro da linguagem. Ele trocou, né? mas não. Uma palavra, né? Mas isso tem a ver. Então, é muito interessante. Tudo eu acho lindo, né, André? Eu sou suspeita. Lindo que eu digo, não esse. Sim, não, entendi. Toda a complexidade que envolve. desse processo, dessa descoberta. Por isso que é importante ele ouvir. Filho, você quer o controle? Eu tô fazendo, a gente tá fazendo certo. Você falou e eu fiquei feliz. A gente tá fazendo certo. Né? É bom. Quando a gente acerta, é bom. Não é troncole, como é que é? Troncole. Troncole. É mais difícil. Para de falar ainda. troncole. Não é tão difícil, né? Não podemos, né? Porque aí você. E tem riscos para isso, tá? Uhum. Isso demanda um cuidado, porque eu posso gerar outras questões. Essa forma de corrigir ríspida, gera outros impedimentos. E mostrando o erro, pode gerar, inclusive, André, que é um outro assunto, né? Amplo, a gagueira. Exatamente. Isso eu falei assim, eu vou conversar com ela sobre gagueira, porque eu já até conversei isso com pessoas mais velhas. Sim. E o que me foi dito é assim, não, a gente não vê pessoa gaga mais. Eu vou compartilhar aqui, dar só uma voltinha para enriquecer esse assunto. Um autor que eu gosto muito chama Chun Han. Ele tem um livro que ele fala sobre a sociedade de cansaço. Eu já citei ele em outro episódio aqui. Mas ele vai falando que a sociedade antiga era uma sociedade muito mais de seguir norma. E regras, né? Vamos falar assim, o efeito colateral daquela sociedade de norma era a insegurança e a gagueira. Ele fala da gagueira. Ele fala disso. Depois que eu vi as pessoas comentando e vi ele lendo, eu comecei a perceber que, engraçado, é algo mais fora da realidade. Antigamente era uma coisa tão comum que até era tema de comédia, né? Sim. Era uma coisa que fazia parte do universo de todo mundo. Todo mundo conhecia André, alguém. Como é que é isso? Acabou mesmo? Não, nós temos ainda. Temos ainda essa alteração de linguagem, né? A gente chama de dos distúrbios de linguagem, sabe? É muito denso. Tá? Então, só para a gente não delongar assim muito, eu quero, só pegando um gancho assim, no que você falou, dessa questão da rigidez, de cumprir normas e regras, olha que interessante, eu posso olhar para o outro, clinicamente, vamos falar assim, né? Eu posso construir a minha clínica, a minha forma de atuar de 3 formas, ou eu olho para o outro objetivamente,
que aí eu vou executar uma clínica que a gente chama da objetividade, Sim. onde eu vou olhar para o outro e demarcar quais são os erros e acertos que ele comete, que ele faz, que ele executa. Mas eu posso escolher também olhar para o outro, entendendo os erros, os acertos, mas tentando entender quem é esse outro, o que traz. Porque, André, você tem 6 filhos, cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Crescem na mesma casa, mas vivem em contextos diferentes, porque somos únicos, nós Sim. somos singulares. Né? Só Na o minha fato de casa um também ter são vindo muitos antes André. do outro, Sim, você já muda. afeta a expectativa que você tinha. É Isso outro eu pai, é reparei, outra até mãe. falar sobre isso. Quando veio meu segundo menino, que eu fui perceber como eu estava sendo muito exigente com o primeiro. Porque eu acho assim, eu tive duas Todos meninas sofrem primeiro. isso, né? Menina acalma muito o pai, né? Pelo menos foi essa a minha experiência. Eu vi uma menina ali, eu já fiquei mais tranquilo, de boa. Quando veio o menino, eu falei assim, agora vamos E lá. agora? Aí veio o segundo menino, e eu começava a falar assim, ele tem só 2 anos. Isso. Eu consegui ver isso só quando veio o segundo. Uhum. Eu comecei a A reajustar uma série de exigência. coisas. E você sabia que a incidência entre meninos é maior, a gagueira? É maior entre meninos do que meninas? É mesmo? Você acha que tem a ver com essa estudos- questão da exigência? Não sou eu, acho. Há estudos... Aí você me quebrou. Eu tô falando com Não, a especialista, mas você tá mas razão. não deu problema. Não é só acho. Não é só Não é acho. pesquisa, É né? pesquisa. Há linhas de pesquisa. A gagueira é algo muito interessante. Todo mundo sabe o que é. Você sabe descrever o que é. Agora, pergunta a causa. Tem vários estudos, André. Sabe? A causa não fecha. Existem linhas de pesquisa que consideram o sujeito, como eu estava te falando. Então, eu vou olhar o sujeito. O problema é que ele traz... Mas eu olho o sujeito, Sim. entendeu? E tem uma forma que é da intersubjetividade. Eu preciso olhar para o outro, considerando as habilidades que fogem ali, que estão prejudicadas, mas eu também tenho que entender que ele é uma pessoa única inserida num contexto. Sim. Então, onde que ele está inserido também é importante, que é o que você está contando. Né? Existia ali, você entendeu pelo contexto que você precisava lidar diferente, porque não precisava de tanta exigência, ele só tinha apenas 2 anos. Uhum. Foi um risco, mas não aconteceu. Né? Mas a gente tenta fazer o melhor, mas acaba errando, né? Mas todos nós. Exatamente. Né? Todos nós. A gente, eu acredito que não tem esse erro, sabe? O erro é uma tentativa. É por isso que a gente tá aqui na Escola de Pais, né? Para compartilhar a Exatamente. experiência, para... E a gente não é detentor da verdade, né? De tudo certo, não. O que a gente está tentando propor, inclusive eu acho que é super interessante essa ideia da escola de pais, é porque traz à tona, André. É tão bom você ver que o outro vive problema semelhante que o seu. Uhum. Isso acalenta, né? Acalenta e te instiga a seguir com nova postura, a mudar alguns pontos, ou fortalecer a gente outros. volta nesse tema de vez em quando, né? Mas assim, ser pai e mãe, né? Eu só posso falar de ser pai. Mas assim, Sim. a paternidade e a maternidade é um aprendizado muito grande também. Constante. E se a gente assume essa postura que a gente tem todas as respostas, a gente acaba perdendo o que tem de bom pra gente também, né? De ser transformado, de ser... Eu acredito muito no poder divino de tocar corações de quem está aberto para isso. Exatamente. Então, assim, eu entendo que esses ajustes todos nós precisamos fazer, mas em relação à gagueira aí que a gente estava falando, também o outro extremo é a gente olhar, meu filho está com gagueira. Com certeza eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu falar uma coisa, Você entende o que eu estou dizendo? Exatamente, Porque calma assim, aí. eu ia até te falar, quando você usou o termo causa, a palavra causa é muito pesada, né? Assim, a ideia é uma correlação, né? São uma série de coisas que estatisticamente estão associadas a isso, mas porque muitas vezes as pessoas tentam também falar assim, então é por isso, eu errei, aí isso vira um peso. Exatamente. Não temos isso. Inclusive, eu estava dizendo que em relação à causa, cientificamente, se a gente for para pesquisa, a gente vai ver que existem linhas de pesquisa. Uns que consideram causas mais emocionais, algum trauma vivido, alguma coisa nesse sentido. Mas existem linhas de pesquisa que vão mais para as questões orgânicas mesmo. Questões neuroorgânicas.
até de gene, estão tentando definir, né? Questão de hereditariedade, por exemplo, tá? Uma coisa interessante, fluente totalmente, ninguém é. Ninguém é. Né? Tem isso. E também aí, é muito interessante falar da gagueira agora. Olha, a gente está falando do desenvolvimento da linguagem. Então, eu disse para você que 2 anos a criança precisa estar se comunicando. É muito comum, nesse momento, acontecer é esperado até um marco, né? A questão da expansão gramatical dessa criança acontecer. Ela vai adquirir vários vocábulos, várias palavrinhas novas vão chegar, né? Pensa numa criança começando a andar. No início, ela tá toda com medo, ela vai andando devagarzinho Cambaleando. e tal, cambaleando, segura aqui, segura ali. Quando ela começa a ter mais firmeza, já observou que é onde ela vai cair mais? Porque ela vai arriscar. Arriscar. Então, na fala, eu costumo usar esse exemplo porque acontece semelhante. Quando ela começa a ter essa autonomia, aumenta o vocabulário, ela quer falar várias coisas. Aí ela vai falar e atropela. Atropela. É comum. Olha, inclusive na literatura a gente vê que existe, chama disfluência normal do desenvolvimento. É uma gagueira que ela não é permanente, ela é normal do desenvolvimento. Então essa criança vai hesitar ao falar. O que é hesitar? Ô, papai, eu quero. Né? Ela vai hesitar, ela tá ali escolhendo a palavra, escolhendo o fonema, acertando aquilo ali. Para você identificar uma gagueira, tem que ter alguns elementos aí, tem, mais exatamente. específicos. Né? Existem tipos tipos desses disruptivos mesmo, né? Dessas questões assim que ele vai usando, desses desvios, que é uma hesitação, é uma pausa longa, é uma repetição da sílaba, é um prolongamento de uma pausa. Então, existem diferenças entre o que é um patológico e o que é normal do desenvolvimento, entendeu? Agora, um ponto que é importante entre 3 e 4 anos, isso pode acontecer. Nem todas as crianças vão apresentar, mas em algumas isso pode acontecer. E aí é muito bacana os pais ficarem atentos, porque muitas vezes os pais podem ficarem desesperados com isso e falar, não, respira, fala direito, repete. Naquele momento, você está transmitindo uma certa linguagem, com a sua expressão facial, seu rosto, né? Seu gesto, e está dizendo para ele, você não consegue falar, você não sabe falar. E aí é como se essa criança pudesse vestir uma roupagem, né? Uma roupa assim de, eu não sou um bom falante. Isso pode afetar, André. Algo que poderia simplesmente passar, pode afetar. Então, o ideal é que eu não haja dessa forma. Eu brinco que a gente tem, para muitas coisas, fazer cara de paisagem, né? Deixa a criança falar do jeito dele. Deixa ele falar também o troncole lá. Deixa. E você vai depois dar essa resposta. O controle. O papai vai te passar o controle. Pronto. Sim. Então, a criança começou a gaguejar, começou a parar ali na palavrinha. Tá na idade entre 3 e 4 anos, né? Ou 2 até. Esse recorte de 2 a 4 anos. Aconteceu isso, você mantém a sua calma, eu brinco, faz a cara de paisagem, deixa ele terminar do jeitinho dele, hesitando, pausando. Quando ele terminar, por exemplo, numa simples frase, eu quero água, aí ele terminou e você vai falar de novo, né? O exemplo aqui. Você quer água? Papai vai te dar água. Vem aqui para você pegar a água. E aí você vai repetir a frase, calmo, terminando bem. Que uma coisa que muito, o modelo do adulto, né, André? O adulto também, a gente não tem o hábito de terminar bem as palavras, às vezes. Muita pressa hoje em dia também. Olho no olho, André. Tá raro. Certo? Então, e é linguagem. Isso é linguagem. O que a gente precisa entender que a linguagem não é só essa forma técnica de avaliar e entender a linguagem, é a maneira que eu abordo o meu filho. Isso é um ponto muito interessante, eu acho que a gente tem que fazer essa virada aqui na nossa conversa, porque muitas vezes os pais pensam na fono quando a questão é o fonema ou a gagueira, não está formando uma palavra direito, é uma fono. Mas muitas vezes nós como pais estamos negligenciando aspectos da linguagem que vão possibilitar uma comunicação eficiente, fortalecida dentro de casa. Você está falando aí no olhar no olho.
né? Sim. Você tem percebido isso no seu consultório, que essas mudanças tecnológicas, a rotina, a pressa, tem, não vou dizer causado, mas influenciado, interferido em casos assim que poderiam ser resolvidos até na própria dinâmica do lar? Como é que você vê isso? André, nós temos percebido, sim, né? É um ponto importante da gente conversar, da gente trazer à tona, para discussões, até para a gente pensar em como melhorar esse ambiente dentro de casa, né? Eu disse aqui sobre habilidades que a criança vai desenvolvendo em todo o decorrer, né, da sua linguagem. Quando a gente fala desse desenvolvimento, a infância, nós temos que lembrar que a infância vai até 12, certo? E eu estou dizendo aqui, eu dei exemplos de crianças, vamos dizer, até 5 anos nós conversamos aqui. Mas até após isso, né, a linguagem ela continua se desenvolvendo. Até é interessante nós lembrarmos, assim, porque existe uma neuroplasticidade. O cérebro, ele vai absorvendo e vai... O que é neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de aprender. Então, ela é muito grande até os 3 anos, depois também até os 7, menos que aos 3, mas até os 7 é muito bom potencial, e depois até os 11... também um grande potencial de aprendizagem. Depois disso, é semelhante ao adulto. Nós temos essa neuroplasticidade até a vida adulta e idoso. Mas, se a gente aproveitar bem isso na nossa criança, isso tem como potencializar. Ótimo, né? Exatamente. Nós temos como, até os 11 anos, potencializar muito essa capacidade comunicativa dos nossos filhos, né? E quais são essas habilidades que eu preciso desenvolver? Eu preciso entender que é necessário desenvolver o olho no olho. É necessário desenvolver tocar, né? A gente tem que aumentar nossa percepção enquanto pais. E agora eu falo numa posição não só não é de fonoaudiólogo, mas até de mãe mesmo, né? Enquanto pais, nós precisamos desenvolver, a gente vê isso na fonoaudiologia também, o quanto é importante a presença da família em todo o processo do desenvolvimento da criança, né? E aí eu preciso ter uma observação melhor do comportamento da criança. Você falou em algum momento aí que você entende muito, acredita muito, né, em algum poder divino, assim, que vai direcionar. Eu também creio nisso, né? Eu também acredito que, inclusive, eu tenho o hábito de olhar, até dentro mesmo, clinicamente falando, ou como mãe, olhar para o que motivou a criança a ter uma atitude ou outra, né? As correções, a obediência. Por que é tão difícil a criança obedecer? A gente observa muitas vezes os pais simplesmente dão a ordem numa distância. Quando eu falo distância, que seja 1 metro de distância. É uma distância. Muitas vezes a criança precisa que você se aproxime. Não, você está sendo muito boazinha com os pais hoje. O que eu percebo é aquela liga sirene mesmo, ó. Vai pra cá, fazer o quê? É isso aí, eu não quis ser tão assim, né? Mas não é assim? Na casa não tá assim? Exatamente, eu imagino que a distante. casa... Ó, fulano. Então, ele não vai Aí ele já vai lá depois e fala assim, vocês não estão me ouvindo? É isso. É isso? É isso que a gente tem observado, né? Mas o ideal é você ir até ele. Olhar no olho. Não, isso eu percebo. Quando a gente conversa com os filhos distantes para dar algum comando, algum pedido, a taxa de aproveitamento deles é bem baixa. Quando a gente captura a atenção primeiro, olha no olho, certifica que olhou. Aí eu tenho uma outra resposta. Normalmente a gente treina as crianças lá em casa, inclusive a dar uma resposta quando a gente chama eles. Sim. Não é exército não, né? Não. Mas justamente para favorecer esse contato, ó. Sim. Alô? Oi, tudo bem? Como é que vai? É aquela questão, aquela ideia de tá indo e voltando. Indo e voltando. Um emissor e um receptor. E às vezes isso é treinado, né? Precisa treinar, né? André, e olha, se a gente for aprofundar nisso, a gente tem questões assim de foco atencional, né? Que não é uma luta hoje. Atenção, quando eu penso na atenção, eu não posso pensar na atenção somente visual, é a atenção auditiva, é a atenção tátil. Nós somos seres sensoriais. Os nossos olhos estão aqui, os nossos ouvidos estão aqui, nossa pele, para sentir,
né? É Então, uma dimensão da vida, há né? uma dimensão. Então, por exemplo, digamos que você esteja com seu filho à distância. E naquele momento eu não vou conseguir chegar perto, mas se eu trabalhar com o meu filho desde cedo, a ouvir a minha voz e responder a essa minha voz, essa resposta muitas vezes não precisa ser audível. Eu posso falar assim: não vá que é perigoso, ele tem que parar onde ele está. Fulano tem que parar. Ele tem que parar. Ele tem que ser capaz de obedecer a minha voz. O que nós temos muito visto são crianças assim que muitas vezes não ouvem e saem correndo. Estou falando de crianças, por exemplo, de 7 anos. Uhum. Ok? E no caso aqui, não é culpa da criança, né? A ideia é que A criança foi alimentada exatamente, nisso. é aquele olhar mais amplo que você falou ali da dinâmica familiar. Exatamente. Olha, e uma coisa a gente precisa entender, né? A nossa tendência humana é para fazer o que não convém, né? Então, a desobediência... A gente não ensina a filha a fazer coisa errada. Né? Não precisa. É incrível. Não precisa, né? Então, essa questão do ouvir e obedecer, ela é trabalhada. Eu falo que ela é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E aí, com criança pequena, como é que a gente faz? Aquela criança de 1 ano e meio que vai, né, que a gente usa o exemplo do dedinho na tomada, de pegar alguma coisa. Como que é? Ela entende isso? Olha, entender exatamente o errado e o certo? Não. Mas ela vai entender a sua entonação de voz e ela precisa aprender a ouvir. E responder a isso, né? Agora, uma coisa interessante é que nessa idade de 1 aninho, 1 ano e meio, ou até antes, quando ele está engatinhando ali, fazer uma coisa errada, ele não vai entender exatamente o que é. Mas você pode observar que o não é uma das primeiras coisas que ele identifica. Sim. Certo? Mas quando uma criança vai fazer algo errado, muitos pais, às vezes, querem... com rispidez na fala. Quando eu falo rispidez na fala, é com volume de voz, entonação. Grito. Não pode, né? Aquele grito e tudo mais. Esse bebê, ele não vai entender dessa forma, né? Ele não vai compreender. Às vezes é por medo que ele não vai agir. Então, não é por aí. Não você impor medo. Muitas vezes a criança, para não desencadear um processo, porque a nossa tendência é fazer alguma coisa pro erro, né? Pro errado. O que funciona muito nisso, André, é uma dica boa. É incrível. Funciona, né? Eu uso muito isso, aplico muito, apliquei nos meus, né? E aplico isso na minha clínica. Muitas vezes você fala com a criança, olha, não pode. Ela tenta de novo, olha, não pode, tenta de novo. Essa criança não está pronta para essa rigidez aí. Eu tô falando das crianças pequenas, Sim. 1 ano, 1 ano e meio, né? Se você disser assim, olha, uma formiga, essa criança, ela esquece a intenção dela. Porque ela está explorando, né? Ela quer explorar. Exatamente. É você tirar o foco. Tira o foco. Porque muitas vezes eu vejo os pais insistindo na correção. Aí a criança entra numa pirraça. Às vezes não é a hora. Não é a hora, né? Entra numa pirraça que é mais difícil ter aquele controle. Então, você tira a criança da situação, né? Você evita, porque a obediência, ela é uma habilidade para ser desenvolvida. Esperar que uma criança de 1 ano e meio vai... Ela vai entender e obedecer com rigidez. Tem gente que pega firme na mão, né? Então, muitas vezes, eu me lembro de um caso, uma amiga minha falava, nossa, tô ficando desesperada, porque quando eu tô andando na rua, asfalto, ela falava assim, quando ele bem entende, ele deita no meio do asfalto. E aí, para eu tirar ele, já não consigo. É aos berros. O dia que você sentir a rua bem calma, com segurança, óbvio, né? Você vai falar assim, você vai ficar aí? Porque a mamãe tá indo. Vira as costas e dá 3 passos. Ele vai levantar correndo e vai atrás de você. Ali tá tendo uma disputa de domínio mesmo, né? Se ele perceber que ele não tem vez, ele vai... Exatamente. Eu acho que é a questão da firmeza com gentileza, né? Você saber associar essas duas coisas. A correção, ela precisa ser assim, né? Que é uma coisa difícil e precisa de treinamento e intencionalidade, né? Eu acho que esse que é o grande problema. Quando a gente fala de comunicação na família, a gente espera que a coisa aconteça assim, ó. Estalou o dedo, eu tô conversando. Eu vi uma vez um estudo da Universidade de Colômbia que correlacionava, eu não sei se eu já citei isso aqui em algum episódio também, mas é um tema assim que me fascina muito. Correlacionava tempo de mesa com
de drogas. Isso, Depois, violência no futuro, Sim. até estudo se vai ter curso superior ou não, sucesso Sim, quais emocional são? e quantidade de palavra que a criança aprende. Ok. Isso é verdade, André, mas o que que é a mesa? É olho no olho. Uhum. A Inclusive, mesa na traz mesma, todo mundo pro junto, né? mesmo plano, Mesmo plano. Eu tenho entendeu? essa percepção É, também. mesmo plano. E não quer dizer que a mesa tem que ser perfeita. É lugar de resolução de conflito também, Ah. né? É um irmãozinho cutucando o outro. É um Mas é um aprendendo treinamento, né? é um É a hora que você treinamento. fala, olha, agora não, agora é É. hora de comer. Quando eu falo de presença, é aproveitar esses momentos, né? É deixar a família, principalmente os pais que são ali os responsáveis, né, por essa família, entenderem isso, que o aprendizado ele se dá. A família é um laboratório, André. É na família que eu vou ter um bom, você citou aí, né, esse desenvolvimento emocional, uma saúde emocional saudável, né? Eu vou desenvolver dentro da minha família. E então, nesse sentido aí, né, caminhando um pouco para uma parte mais prática de dicas, a gente falou aqui um pouquinho da escuta ativa, né, de uma forma indireta. A Sim, gente tocou nesse tema, né? É uma exatamente. prática importante. Uma prática importante, parar para ouvir, e ouvir não só palavras, não, André. Ouvir, que eu digo, é para além, né? Ouvir o gesto, ouvir a respiração, ouvir o olhar. Quando eu digo ouvir, essa escuta ativa, ela vai além de eu ouvir a voz, parar para escutar, para ouvir. Não. É você aumentar a sua capacidade, sua sensibilidade de observar os detalhes do outro, né? Conhecer seu filho. Aliás, André, eu tenho percebido e eu tenho falado sobre isso, a infância ela é uma caixinha, né? A gente coloca ali dentro princípios, valores, boas palavras, palavras que motivam, sentimentos, essas trocas que a linguagem me permite, a gente vai colocando ali dentro dessa caixinha. E eu não sou a única que vou colocar, o esposo também, o marido não é o único que vai colocar. Eu tenho várias outras coisas no contexto, no ambiente, na escola, amigos, televisão, por que não? Né? Então, ele vai colocando tudo nessa caixinha. E aí, aos 12 anos, essa caixinha se fecha. Porque, na verdade, agora nasce um adolescente. E a sensação para quem inaugura o adolescente, essa adolescência, é assim: preciso conhecer agora quem é o meu filho novamente. Não que se perdeu, não. É porque agora nasce ou se posiciona um adolescente que tem ideias, que elabora, que organiza pensamentos, e é linguagem, percebe? É linguagem. E aí o vocabulário que ele tem, que ele usa, porque a criança ela é uma esponja, a gente sabe disso, não é novidade. Ela absorve tudo que está ali no ambiente, não é? Um pouquinho dentro, mas nem sei se estão dentro. Eu estava vendo uma entrevista de um rabino esses dias, ele falou que um dos sinais mais claros de um pai que tem um bom relacionamento com filhos adolescentes é que esse filho não tem vergonha dele. Ele falava sobre que a vergonha do adolescente é uma espécie de exposição de problemas que estão lá dentro, guardados dentro de casa, e que quando há um sinal de um adolescente que convive assim tranquilo, que é mais leve, é um sinal, né? de que é um relacionamento bom. Sim. Aí eu acho também que Com essa mais provocação, liberdade. exatamente, Sim. porque a linguagem também precisa ter uma certa estrutura de limites, mas também é um veículo para o outro expressar quem é. Sim. Então a gente acaba bloqueando a questão aqui de comunicação familiar. A gente está impedindo que uma pessoa exista, se construa, porque ou porque a gente está bloqueando uma escuta ativa, né? Ó, tipo assim, não estou ouvindo e tal, ou porque também a gente está falando assim, ó, só pode se expressar desse jeito. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente precisa entender esse equilíbrio entre o exigir demais, mas também dar espaço para a natureza do outro, né? Dos nossos filhos, né? Então, é isso que eu tenho, que eu percebo, né? Interessante que você foi falando aí, eu fui lembrando de outras duas questões muito interessantes. Teve uma das palestras de das escolas, da programação de escola de pais, Sim. né? Houve um pediatra, um ebiatra, doutor Marcos. Sim, né? sim. Ele falou Vou uma chamar frase, ele aqui.
Foi muito bacana, muito sábio, né? E ele falou uma frase que acalentou assim, né? Sabe aquela frase que vem no coração e aquece? Ele falou, muitos pais queixam, né, que na adolescência os filhos afastam. Há aquele afastamento, que é natural do desenvolvimento do adolescente. Por isso que eu entendo como uma caixinha, sabe? Que se fecha. Na minha cabecinha, assim, eu ainda tampa a caixa, dá um lacinho, assim. Ela se fecha. É como se agora, olha, o que você plantou ali dentro vai brotar. E essa caixinha vai se abrir. Quando ela se abre, ele vai argumentar de acordo com aquilo que está guardado, com o que ele viveu, com as experiências que ele teve lá em casa, né? Com os vínculos que ele construiu com os pais, com os irmãos, enfim. E aí o Dr. Marcos falava assim, não preocupa, esse adolescente vai voltar. É natural do desenvolvimento. Se ele foi amado, se ele foi aceito. Exatamente. Se ele foi acolhido. Se foi construído um vínculo, né? Esse momento de presença que a gente está falando, essa capacidade de escuta, de observar, de sentir, de respeitar, André. Porque às vezes a gente não pode também ficar na posição de pai e você tem que respeitar porque eu sou pai. Não, é ouvir também e chegar, né, num acordo. E é claro que você vai me entender, existem coisas que são negociáveis e outras que não são negociáveis, né? Mas o interessante é que aí o Dr. Marcos falava, ele vai voltar, é um período que ele afasta, que ele tem vergonha dos pais, né? Vergonha de andar de mão dada, depois volta. Aquele que construiu um vínculo volta. E aquele que não construiu um vínculo é mais difícil voltar. Pode voltar? Claro que volta. Mas a tendência de buscar outros refúgios, né? Fora, é maior. Então, a importância da nossa casa, a importância que você estava falando da mesa, né? Hoje a gente está abrindo mão da mesa. Abrindo mão, a nossa dinâmica, ela é intensa. A minha também é, a sua tenho certeza que sim. Não são todos os dias que a gente consegue todos sentarmos à mesa, por exemplo, no almoço, mas às vezes a gente consegue no final do dia. Ou no café da manhã. Ou no café da manhã. Em algum momento, né? A gente precisa ter essa unidade, ou aos finais de semana, quanto mais, melhor, né? Quanto mais momentos juntos, melhor. A gente precisa voltar a nossa atenção para isso, porque nós, em algum momento, eu não sei onde, né, que nós, enquanto pessoas mesmo, nós nos perdemos nisso, por essa a atividade excessiva do dia a dia, né? E também, assim, a gente fala que quer priorizar os nossos filhos. Uhum. Mas essa questão da escuta ativa, e aí você falou muito bem, né? Não é só escuta aqui, né? É olhar a questão da expressão facial. É o veículo para você conhecer a pessoa que está ali, né? Se a criança está mais triste um dia. Exatamente. Outro dia eu vi você comentando, né? eu vi você comentando já sobre você consegue identificar alguns problemas pela maneira que a criança está sentada. Fala um pouquinho disso aí. Uhum. Eu estava dizendo para você, né? Nós somos seres sensoriais. Uhum. Nós conhecemos os 5 primeiros, assim, fácil. Visão, audição, olfato, paladar e o tato. A gente sabe bem. Mas existem outros sistemas sensoriais, que a propriocepção, por exemplo, que tem a ver com nós nos reconhecermos no lugar, propriamente dito. Então, você está sentado. Eu usei um exemplo assim, você está sentado. Se eu disser, André, como estão seus pés? Você vai saber como estão seus pés. Estão cruzados? Não. Tá um do lado do outro? Como é que estão seus pés? Você não tem que olhar para o seu pé e me dizer. Quem te dá essa informação, quem nos dá essa informação é o sistema sensorial proprioceptivo. São receptores que captam essa informação e mandam para o nosso cérebro. Então, ele me informa, os meus pés estão um do lado do outro, apoiados no chão. Esses receptores, a gente não tem só na planta dos pés, a gente tem nas articulações, nós temos a maneira de se sentar, você se consertou, né? Então, isso tem a ver com o alerta atencional. Ativa o sistema de alerta, porque informa, opa, eu preciso, né? Preciso manter a minha postura de tronco ereto. Então, a maneira que a criança senta, por exemplo, na sala de aula,
pode interferir no nível atencional dela, né? Intuitivamente, eu acho que a gente percebe isso, porque Sim. toda hora que é um momento importante, você fala Se com o filho ajeita. assim, senta direitinho aí. Preste atenção. Se brincar, você tá lá na sala de aula, Ah, se você tá vendo, tá todo mundo eu assim, chamo. sentando. Como professor, também faço Se isso. você brincar assim, questão de prova, observa, faz essa experiência. Questão de prova, todo mundo. Porque é Não, mas momento de prestar normalmente um atenção. aluno, quando você começa a perder ele, Uhum. já era uma hora que ele primeiro já perdeu a postura, né? Se você chama a postura, Sim. você está facilitando a atenção. Exatamente, manter a atenção. Então, são temas que estão muito interligados, né? E a gente estava falando dessa escuta ativa, de fato, criar esse ambiente para que nós consigamos observar os nossos filhos e ver os sinais, para a gente tratar com naturalidade, mas também ficar atento para esses marcos aí que você Exatamente. falou. E o que eu acho que é muito importante, André, de tudo isso que a gente falou aqui, é entender que essa linguagem, essa construção, né? Essa construção, ela precisa acontecer de uma forma mais harmônica possível, né? E eu acredito que ela acontece, essa construção acontece de forma harmônica a partir do momento que eu me proponho a participar desse desenvolvimento. Porque às vezes a gente, envolvidos por questões até legítimas, o trabalho, né, os afazeres, questões legítimas. Mas a gente precisa entender que essa questão do desenvolvimento dos nossos filhos, a maneira que eu conduzo isso pode potencializar ou não. Se eu escuto o meu filho, né, se eu observo, se eu sinto o meu filho, né, Eu isso creio que as influencia. pessoas também têm uma preocupação relacionada à oportunidade, né? Você quer que o seu filho tenha a melhor formação possível e tudo que você puder fazer aqui especificamente Sim. em relação à linguagem para tirar o impedimento de fala, para ele ter uma articulação adequada, até uma questão também de entonação, né? Uhum. Que às vezes, talvez a criança você vai falar melhor do que eu, mas a gente percebe assim, ela tá muito aguda ou grave demais. Isso envolve muito a percepção que o outro tem de você. Sim. No mundo. Então, acho que os pais também pensam muito nisso, né? Eu quero que meu filho comunique bem, eu quero que ele fale bem. Boa oratória, né? A gente está Exatamente. numa era de falar no boa oratória. Já tem tudo hoje media mais, training que né? estão oferecendo para Então, crianças, né? Pois é, né? São coisas assim que vão até meio que aumentando muito até as demandas, né? Uhum, Lembra que a gente falou lá no início que é muito sem rigidez, assim, sem muita pressão? uhum. Porque o emocional nosso é construído junto, né? Então, às vezes, a pressão também, assim, essa necessidade de ter essa perfeição que nós não somos perfeitos, né, André? Agora, interessante, você citou num ponto aí da entonação, as questões de linguagem, às vezes, não precisa ter uma alteração na fala. Às vezes o fonema tá tudo ok, mas ele tem uma dificuldade de compreender o que você fala. Nossa, parece que falou, mas não entendeu. Eu falei, mas ele não entendeu, não compreendeu. Então, as questões de compreensão da linguagem também. Como que ele entende? Né? Criança que tem dificuldade, por exemplo, de definir o que é antes, o que é depois. Tem a ver com linguagem. Então, mas isso é necessariamente um problema ou às vezes também falta estímulo? Porque a gente está falando de questões práticas. O que eu posso fazer, por exemplo, para o meu filho, enquanto família, para ajudar ele nessas questões? Contação de história, não sei. Sim. Então, as brincadeiras são as mais simples possíveis. É a gente relembrar, sabe, da nossa infância mesmo e trazer à tona tudo isso. Porque às vezes a gente fica achando que tem que ser algo, nossa, né, maravilhoso, uma nova técnica. Não. Desde a infância é sentar e brincar. A maneira que você brinca, por exemplo, de construir uma torre, você está estimulando o que vem antes e o que vem depois. A maneira que você brinca com um quebra-cabeça, de montar um quebra-cabeça, você está estimulando a posição no espaço, por exemplo, o que cabe, o que encaixa, a lógica, a formação, que a parte forma um todo. Olha o que é linguagem, André, aqui é uma frase. Mas aí o pai vai lá e fala assim, mas no tablet tem o joguinho lá que ele arrasta.
Eu tô super estimulando legal, ele. lindo, colorido, né? Ah, Então, tá não estimulando. tá bom, não? Não está bom. Eu vou explicar por quê. A criança, Eu não uso, não, tá? eu sei. A criança, ela tem uma... É importante nesse desenvolvimento que ela tenha o contato concreto, Aham. ok? Por quê? No tablet, no plano superficial, ele não tem profundidade, que é uma outra habilidade que a gente nem citou aqui, mas nós temos profundidade. Se eu vou pegar o copo, Você faz um eu cálculo, né? graduo. Eu graduei, eu moldei a minha mão. Quem é que fez isso, gente? Meu cérebro, apoiado pelo meu visual. Eu moldei a minha mão e eu sei que é mais pesado. Então, eu graduo a minha força. Já aconteceu com a gente de achar que o copo tá cheio e pegar o copo tá vazio e a gente levantar. Nossa. Você jogou até a viu, água. né? Viu, né? Foi boa. Então, a gente achar... A gente fazer um movimento contrário, entende? Ou então fazer uma força. Não, isso tudo é o cérebro quem nos informa. E aí, se a criança brinca com encaixe, com o quebra-cabeça, reconhecendo formas ali só, né, encaixando na superfície plana, ele não tem a profundidade. Então, ele não vai desenvolver essa competência, essa habilidade. Até para descer uma escada, você usa isso, né? Para você saber E o você tamanho do disse que passo. isso tem... Eu lembro uma vez você falando que isso tem conexão com a linguagem também. Isso é linguagem, né? Ah. Porque quando eu afirmo assim, isso é linguagem, eu me encho assim, né? Aham. É porque a linguagem, André, vamos pensar, é uma habilidade riquíssima que nós temos de um raciocínio que ele é global, assim. Captar uma informação, Captar né? informações E do tem uma ambiente. informação ali, tem um copo, ele é mais ou menos desse tamanho. Tudo isso perpassa Sim. pela construção da linguagem. Perfeito. Porque... A gente ainda nem sabe o tamanho da complexidade dela, mas está funcionando aqui. Exatamente. Funcionando Sabe aqui. por quê que você e eu conseguimos isso? Porque lá, quando criança, eu aprendi a colocar dentro, a pôr para fora, a olhar o que é pesado, o que é leve, as texturas, comparar peso. A gente não percebe isso, mas a riqueza de 0 a 1 ano que eu tô te falando é onde a criança vai desenvolver essa noção, essa percepção. Então, é o brincar, por isso a importância do brincar. Quando a gente fala do brincar, inclusive, para um profissional da fonoaudiologia que trabalha com linguagem, sabe qual é o maior instrumento? O brinquedo. Mas eu não posso, como profissional, brincar, simplesmente manusear, sem saber. Eu preciso saber conduzir a criança para construir a habilidade. Eu estava dizendo, por exemplo, um quebra-cabeça. Posição no espaço. Eu posso trabalhar habilidade como figura fundo. Sabe aquele joguinho de 7 erros? É figura Sim. fundo. Sabe o que se trabalha? Atenção visual. Atenção Concentração. visual. Concentração. Quando eu falo das habilidades cognitivas, André... Então, peraí, desculpa te interromper, mas Sim. às vezes eu tô lá com um adolescente que não olha no olho, Uhum. às vezes eu roubei dele a capacidade de olhar quando eu não dei a ele oportunidade de concentração, de... É tão interessante isso, porque se a gente... Nós não podemos pegar, assim, e colocar todos no mesmo pacotinho, Sim, certo? claro. Cada A caso gente até falou disso, né? É isso, cada caso é um caso. E também a gente está falando aqui de habilidades que podem se desenvolver naturalmente. Existem os distúrbios, tá? Existem as questões que fogem de um padrão de normalidade que, infelizmente, é imposto, né? Então, existem alterações no desenvolvimento. Existe maneira de cada um ser, não é? Personalidade, temperamentos, uns mais tímidos, outros... Ok? Então, existem essas habilidades, então, para serem desenvolvidas. Mas vamos considerar que está tudo bem. Eu estou falando sem distúrbio, sem... Sim. Ok? Então, isso eu posso desenvolver. Né? Isso eu posso trabalhar, potencializar. Eu posso. Tá? É muito natural, por exemplo, o adolescente, às vezes, ele tem vergonha. Tem vergonha. Então, eu não vou obrigá-lo. Não. Mas eu vou desmistificando, falando que é importante. Como que você apresenta um trabalho? Acha um ponto, olha para aquele ponto, passa o olho nas pessoas, né? Então, eu vou desmistificando isso. Então, com a criança, isso é trabalhado, ele é desenvolvido, a maneira que ele brinca, o tablet mesmo, ou um celular na mão. Gente, nós temos estudos que
que trazem isso, né? Nos alertam para os riscos do desenvolvimento até muscular dos olhos, né? De não saber olhar à distância, ter dificuldade porque só olha para perto, né? E isso ou prejudica o desenvolvimento de habilidades como atenção visual, percepção visual, concentração visual, né? E quando eu falo do visual, eu tenho visual, tenho auditivo, tenho tátil. Sabe uma brincadeira super legal? É a gente, por exemplo, ele faz encaixe, mas nós vamos fazer o encaixe com os olhos fechados, vendados. Pra você brincar com seus meninos lá. Então, ele vai ter que pegar e descobrir que é um triângulo e encaixar na forma do triângulo. Naquele momento, não é o visual, mas olha as conexões que eu estou fazendo dentro do meu cérebro. Eu falo que eu tenho mania de pensar no cérebro, assim, as luzinhas acendendo, né? As sinapses acontecendo e novos trajetos sendo traçados. Então, o tato, ele é riquíssimo. É importante. E isso aumenta o meu nível atencional para eu lidar com as coisas. São novos caminhos que eu vou traçando, né? Então, o brincar com a criança. Outro brincar importantíssimo, André, para desenvolvimento da linguagem, é o faz de conta. Quando a criança fala que ele é o papai e ela é a mamãe, ou nós vamos para a escola, eu sou professor, sabe? Esse faz de conta é riquíssimo. Isso acontece em torno de 3, 4 anos de idade. Isso é riquíssimo, sabe? Porque é uma hora que a criança ela é capaz de se desprender desse meio concreto e é capaz de falar de algo que pode acontecer. Tipo, faz de conta que nós estamos na praia. A praia não está aqui. Outro dia aconteceu uma coisa muito interessante com a minha 3, minha pequena, né? Ela fala, mamãe, vamos imaginar que a gente está numa festa de aniversário. Vamos pular na piscina de bolinha. E tibum, ela foi pro chão. E aí eu fui igual, né? Agora a gente vai pro escorregador. Sentava no sofá e ui! E eu também. Então, assim, isso enriquece. Se ela estivesse brincando ali sozinha, será que teria a mesma riqueza? Será que eu ia instigar tanta imaginação? Né? Então, é instigar a imaginação, tá? E uma palavra também que a gente não pode deixar de falar, sabe? Aí a também criatividade, a imaginação. Por exemplo, a leitura de uma história instiga muito mais do que um filme, né? Muito mais. Porque o filme já te dá aquilo ali tudo pronto. Quando você lê a história, a criança tem que... A leitura, você vai trabalhar ali o visual, o auditivo, e construir a imaginação é muito lindo. Que cor que vai ser? Como que estava o céu, como que era, no caso das meninas, o castelo. A gente vai Acho que é por isso que tem aquela frustração quando alguém vê um filme de um livro que leu e gostou muito, né? Bom, porque não é tão bom quanto o que eu imaginei. Exatamente. Eu acho que a gente está roubando um pouco das crianças essa capacidade de imaginação, né? Que vai afetar também na linguagem. Eu vejo isso também. O mundo é muito visual hoje, por causa dos vídeos, das redes sociais. Então, a gente está perdendo também a capacidade de narrar os fatos. E olha que interessante. Sabe por que está perdendo a capacidade de narrar fatos? Observa. O que a gente tem hoje nos vídeos? Tudo tem um tutorial, tudo tem e é algo rápido. Eu quero aprender rápido. E se o tutorial for longo, mais que 10 minutos? Não vai dar certo. Certo? Então, tudo é para ontem, André. Tudo é rápido. Essa forma de apressar as coisas, a gente está perdendo essa capacidade de imaginação e de solidificação de um conteúdo para aprender. E ainda temos um agravante. Nós temos hoje crianças expostas, por exemplo, aos programinhas, né, de YouTube. Não gostei? Passo para o próximo. Não é assim? Não, e às vezes nem passa para o próximo, né? Às vezes ele mesmo já... Vai pro fim, ele. Não, passa pro próximo que eu digo assim, não termina. Não, é isso mesmo. Quer dizer, ele tem um controle total e ele tem à disposição isso todas tira da criança a possibilidade de construir... A impaciência, né? Ela vai ser treinada a ser impaciente. Exatamente. Existe uma coisa na linguagem que a gente defende muito, assim, para quem tem uma alteração da linguagem. A criança precisa entender que existe início, meio e fim. Porque a nossa palavra, a nossa frase, ela tem início, meio e fim. O meu raciocínio precisa ter um início, meio e fim. Para eu transmitir uma mensagem que seja clara, assertiva, tem que ter um início, meio e fim. Só que quando a criança é alimentada, é fortalecida nesse ambiente, né? De quando eu quero, eu troco, não gostei, passo para lá, né? Ou começa uma brincadeira e não termina e passo para o outro, porque seja o brinquedo. Uma criança que começa a construir uma torre que não conseguiu, esquece, deixa pra lá e vai pegar outro brinquedo. Quando você olha, tem muito brinquedo tirado.
tem muito brinquedo ao redor. Isso não é saudável. Porque ali ela não está aprendendo a construir o início, meio e fim. Mesmo que ela diga, cansei desse, não quero mais. Ok, agora então, cansou? Então nós vamos guardar esse para a gente pegar outro. Percebe que quando você fala, ok, acabou, vamos guardar para pegar outro? Esse é o fim. É curioso, porque a maioria dos pais atualmente, eles acham que quanto mais brinquedo tiver e explorar... Então, e quanto mais colorido, né? Isso, mais tudo. Isso. É importante a gente frisar isso. A palavra-chave é equilíbrio. Tanto a ausência do estímulo, ou um pobre estímulo, quanto o excesso do estímulo são prejudiciais. Eu poderia, talvez, dizer igualmente prejudiciais. A criança que tem muito brinquedo. É interessante, André, me fez lembrar de um caso antigo, tá? Que eu atendi, de um menininho que, como a mãe trabalhava muito fora o dia todo, ela todo dia chegava com um presente em casa, um brinquedo em casa, né? E aí ele tinha muita coisa. E aí ele não sabia brincar. Até o ganhar, para ele, perdeu o sentido, porque, né, todo dia ele ganhava. Então, ele perdeu aquela capacidade de imaginação, de construção. E era tanto brinquedo exposto que ele teve dificuldades, por exemplo, de fixar atenção. Não fixa atenção, é tanta informação, eu não sei para onde eu olho. Entende? Então, esse não saber para onde olhar, não focar o olho num brinquedo e explorar e observar detalhe é prejudicial para a criança. Então, muitas vezes a gente tem que retirar um pouquinho. É importante a gente entender que a gente tem que saber a hora que a gente avança e a hora que a gente recua. E aí nós vamos falar até das nossas palavras. Tem pais que, nessa sede de estimular a criança, porque a fono fala que tem que conversar. E aí eu vou conversar, só eu converso. Eu não dou espaço para a criança me responder. Nossa, isso é tão prejudicial quanto. Porque a criança, ela tem uma latência, né? Ela tem um tempo de latência no que ela vai processar o que está sendo falado para compreender e programar a expressão dela. Nesse processo tem que ter um tempo. A gente fala, né, que tem essa hora do falar e do calar. É hora de calar, é hora de falar e é hora de calar. Tem que ter. Eu me lembrei aqui de um quadro que a criança falava, aliás, o adulto querendo que ela repetisse uma palavra e ela não repetia de jeito nenhum, porque a criança falava, o adulto falava, fala sim, fala assim, fala, né, usando a palavra. Por exemplo, fala vovó, fala vovó. A criança não falava vovó. Aí, quando ela parou, a criança repetiu, vovó. Né? Isso aconteceu, né? A gente vê isso acontecer. Então, tem esse tempo de latência do processamento. Então, você precisa comunicar, você precisa falar completas palavras, evitar muito diminutivo, porque o diminutivo é mais difícil do que, por exemplo, carrinho é mais difícil do que carro, né? Bolinha é mais difícil do que bola. Então, e o mineiro a gente tem muito, né? Muito diminutivo. Tá? Ainda fala a palavra picada. Mineiro, deve ser difícil ser fono aqui em Minas, né? Você tá dizendo, assim, no dizendo, falando. No sul da contor. Nu. Nu, né? São muitas coisas. Mas é o equilíbrio aí, né? Tem que ter um equilíbrio, né? É porque a gente tava falando lá, se articula um demais, mas também fala com uma velocidade muito grande. Isso, muita palavra, né? Assim, ao mesmo tempo, a gente chama de... Até tem nome para isso, né? Que é a logorreia. É aquela... as palavras sendo jogadas, assim. Sem uma reflexão, sem exatamente. Dar não peso dá a essas palavras. Não dá tempo do outro falar. Porque a comunicação é isso, né? A gente fala, o outro ouve. Né? Você começou falando dos ruídos na comunicação. Isso é um ruído de comunicação. Claro. Né? Eu acho que existem várias camadas de ruído e a gente, apesar do nosso tempo ignora, limitado, né? a gente conseguiu tocar em alguns deles, Sim. né? Que são os problemas da fala, os problemas da falta da comunicação no olhar, no feedback. E também a gente tocou um pouco nesse tema aí das atividades que você pode fazer para estimular. Eu queria agradecer muito você. Sim. Nosso tempo passou muito rápido. Mas como você disse, tudo tem que ter um começo e um meio e um fim. Nós estamos chegando no fim. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Se Deus quiser, a gente te convida mais uma vez aqui para a gente desenvolver mais essa conversa. Eu queria deixar você à vontade aí para fazer os seus comentários finais. Quiser deixar aí também, né, o seu contato.
Não sei se você está nas redes sociais, acredito que sim. Eu estou. Pode ficar à vontade para Não muito compartilhar. presente, mas estou. Pois é, agora o pessoal vai querer a sua presença lá. Sim. Eu gostaria muito de agradecer, viu, André? Eu achei muito bom, muito gostoso esse momento aqui. Acho riquíssimo, importante. E, mais uma vez, assim, como mãe também, dentro da Escola de Pais, eu posso dizer que realmente, de fato, muito importante iniciativas assim, né? E eu espero ter contribuído. Com certeza, né? contribuiu demais. E Eu mesmo fato, eu já fiz várias anotações aqui para chegar em casa e conversar com a minha esposa sim, do que a gente pode aprimorar. De fato, é um tema muito rico, Sim. né? E eu espero que cada um entenda, de fato, o que é importante mesmo é você estar junto, vivendo, vivenciando cada etapa da criança, sentindo, né? Escutando, igual a gente falou, não só mesmo as palavras, mas todos os aspectos que a criança vai apresentando ali, né? Seja no olhar, seja na voz, seja nos gestos. Não só a criança, mas também o adolescente, né? Tá junto, E na perto. dúvida também, eu acho que vale também uma visita a um fono, né? Sim, a gente comentou, né? Que existem as alterações de fato. Então, digamos que os pais percebam que tem algo saindo do eixo. Eu vi o meu vizinho, o primo, o meu outro filho, o desenvolvimento está diferente. Vale a pena, sim, né? Avaliar adequadamente. E eu gostaria até de alertar, porque a avaliação da linguagem, né? O profissional habilitado para isso é um fonoaudiólogo, né? Embora a gente tenha vários outros testes que tratam disso, que trazem isso, mas essa avaliação, ela precisa ser feita por um profissional habilitado, porque tem muitas interfaces, sabe, André? Eu tenho visto isso também. Os diagnósticos estão cada vez Sim. mais multidisciplinares, né? Sim, sim. As áreas do conhecimento precisam se unir forças também para compreender o que está acontecendo. Exatamente. Né? E unir forças para compreender o que está acontecendo e unir forças também para a gente não desconsiderar, sabe? Essa família, para acolher essa família, essa criança que é uma pessoa, um sujeito que está chegando, Claro. né? Eu estou firmando muito isso, André, porque muitas vezes a gente vê dentro dessa explosão, assim, né, de diagnósticos, de alterações que permeiam, né, o nosso dia a dia, a gente observa que essa família precisa desse acolhimento. E a minha preocupação é que essa linguagem esteja sendo avaliada corretamente, porque às vezes, por exemplo, uma alteração na fala é diferente de alteração de linguagem, né? E aí, quem vai saber fazer essa distinção? Vai saber falar. Exatamente. Né? É um profissional Perfeito. com competência. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo. Sim. Aprendi demais aqui. Tenho certeza que quem estava acompanhando a gente também aprendeu muito. E é isso, o nosso... Quer falar mais alguma coisa? Não, o que você disse, né? Para eu falar das redes sociais. Sim, claro. Perdão. Não sou de publicar tanto, mas né? agora vai ter que publicar, o pessoal vai cobrar. Então tá bom. Renata Matos Fono, meu Instagram, né? E... vai estar aqui no link da descrição, tá, gente? Sim, atendo no Horto, né? No Centro Clínico Salute. Como você disse lá no início, há mais de 25 anos. É isso aí. Quase 3 décadas. Quase 3 décadas. É muita experiência. Isso mesmo. É isso aí. Finalizamos o nosso 4º episódio da Escola de Pais. Por favor, se você está aí, dá um like, compartilha esse vídeo. É muito importante para a gente chegar a mais pessoas. E a gente se despede aqui. Nos vemos no próximo episódio.